Hoje no JU Primeira Edição, papeleiros reivindicam melhorias e galpão para separação de resíduos. A gente fala sobre a oscilação de temperaturas. Lei que previa multas a pedestres e ciclistas é revogada e ainda a LAF vai ter escolinha de futsal. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. Os papeleiros saíram no dia 13 de fevereiro da RS 130 para as casas que ganharam entre os bairros Santo Antônio e Jardim do Cedro, em Lajeado. Há pouco mais de 2 semanas no local, reivindicam o que a prefeitura prometeu. Na primeira fase do projeto, 6 famílias fizeram a mudança para a área cedida pela Prefeitura, com residências construídas por entidades associadas ao Sindicato das Indústrias da Construção Civil, o Sinduscon do Vale do Taquari. O executivo deu os materiais e as empresas a mão de obra. Ontem nós estivemos no local e conversamos com os moradores. Há pouco mais de 2 semanas lá, pedem melhorias, principalmente quanto às estradas. A maior atolador lá na frente, não botaram pedra, não botaram nada que ia botar. Simplesmente largaram aí, tá assim, né? Nós queríamos só a melhoria das estradas, pelo menos por causa das crianças. Após nossa visita e contato com a prefeitura, os trabalhos começaram a ser feitos. A questão das ruas também, que devido ao tempo não foi totalmente terminado, concluído o serviço, né? Ontem, hoje, a prefeitura está lá, está fazendo terminando essa situação. Embora a mudança tenha acontecido e os serviços de melhorias estejam sendo feitos, os papeleiros ainda aguardam o cumprimento do acordo firmado com eles, Prefeitura e Ministério Público. O documento, assinado em 7 de dezembro do ano passado, falava na construção do pavilhão para o estoque de resíduos. Nós não podemos puxar nenhum material, temos com os cavalos aqui para ir puxar. Diz que não é para nós botar aqui, tá mal, diz que daqui a pouco nós vamos começar a puxar, porque não vão comer o quê? Vão ficar parados em 3 dentro de casa? Temos que estar vendendo até os próprios cavalos, nós temos que estar brincando, né? Porque não podemos sair, vender material, buscar material, né? Aí estamos lidando. Tá faltando dinheiro e estão procurando outra forma, então, de... nós estamos fazendo o impossível para ter alguma coisa para comer, né? Segundo o secretário de Habitação e Assistência Social, Lorival Silveira, a construção tem sido discutida entre papeleiros, poder público e moradores do bairro. Para, em comum acordo, buscar um local que fique adequado para ambos, tanto para os papeleiros como a comunidade. Também teve aquele movimento que aceite esse galpão também, no local que vai ser designado. E tanto que fez de bom para o município também. Secretário, realmente ainda não tem como precisar uma data, mais ou menos, quando será isso? A nossa, quanto antes, melhor, tanto para o poder público para resolver a situação, como para as próprias pessoas que dependem desse serviço para sobreviver. E com certeza todas as reivindicações que foi feito para os papeleiros, que foi acordado junto com o Ministério Público, vai ser cumprido. Vamos ver daqui para frente agora o que eles vão fazer. Em razão do feriado de carnaval, as repartições públicas do Vale do Taquari mudam o horário de atendimento à população nos próximos dias. Na região, 32 prefeituras encerram o expediente nesta sexta-feira e retornam com atendimento ao público somente na quarta-feira de cinzas, dia 6. Tem atendimento normal na segunda-feira, véspera de feriado, apenas 3 prefeituras: Arvorezinha, Marques de Souza e Itabaí. As demais fazem feriadão. Na quarta-feira, a maioria das prefeituras volta a atender em horário normal pela manhã, com exceção das repartições públicas de Estrela, Taquari, Poço das Antas, Ilópolis e Antagorda, que retornam às atividades no turno da tarde. Para os servidores estaduais também vai ter feriadão. De acordo com o decreto publicado ainda em 21 de dezembro do ano passado, o atendimento nas repartições públicas do Estado volta só na quarta-feira, à 1 da tarde. E ainda sobre o feriadão, conforme a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as agências bancárias vão estar fechadas para atendimento ao público na segunda-feira e também na terça-feira. Na quarta-feira, os bancos abrem a partir do meio-dia. E a seguir, a gente fala sobre a oscilação das temperaturas.
A declaração do Imposto de Renda 2019, ano base 2018, tem algumas mudanças em relação ao ano passado. Nesse ano, o prazo para a entrega da declaração é menor, do dia 7 de março até 30 de abril. Nos outros anos, as declarações começavam a ser recebidas no primeiro dia útil de março. Mas o Carnaval esse ano é nos primeiros dias do mês. Assim, a declaração vai ser aceita a partir de quinta-feira da próxima semana. Mas ninguém precisa esperar até o dia 7 para começar a declaração. O programa já está disponível para download e a declaração já pode ser preenchida. Em vésperas de feriado, o movimento nas estradas gaúchas aumenta cerca de 50% nas sextas-feiras e sábados em relação às demais datas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Para o feriadão de Carnaval, são esperados cerca de 150 mil veículos em direção ao litoral pela BR-290 Freeway. Já o Comando Rodoviário da Brigada Militar calcula cerca de 700 mil veículos em direção aos litorais norte e sul. Estamos no verão, altas temperaturas, mas a última semana foi um pouco diferente. E com tantas mudanças no clima é preciso cuidar para não ficar doente. Essa semana as pessoas tiraram o casaco do roupeiro. As manhãs ficaram mais frescas e as tardes quentes. O termômetro na Univates chegou a marcar 17 graus. No início da semana a gente teve uma frente fria avançando sobre o estado. Ela foi responsável por provocar as chuvas que ocorreram e também ela foi responsável por diminuir as temperaturas. Na retaguarda dessa frente fria nós tivemos o avanço de uma massa de ar seco e frio, mas em alguns pontos da nossa região a temperatura pode ter chegado aos 15 e até abaixo disso na parte alta. As mudanças repentinas no clima deixam o corpo mais vulnerável. Alergias e resfriados são típicos dessa época do ano. A nossa maior defesa que a gente tem no nosso sistema respiratório depende de uma estrutura chamada de mucosa. E essa mucosa é 100% sensível à temperatura. Seja uma temperatura sazonal, inverno, verão, ou seja mudanças bruscas de temperatura. Por exemplo, a gente está num dia super quente, aí chega, entra num lugar frio, com ar-condicionado bem grande. Aí o que acontece? A tua mucosa não é que ela fique preguiçosa, mas ela não faz o trabalho real que ela deveria fazer, e aí tu dá possibilidades para que micro-organismos ou para que algum alergeno, os agentes que causam alergia, eles tenham acesso ao teu organismo. No caso das alergias, no que isso acontece, tu precisa que uma molécula entre para ter todos os sintomas desencadeados, né? Então, o que a gente aconselha sempre é leva um casaco, ou vou para um lugar mais frio, bota o casaquinho, ou evita o lugar frio. Porque o grande problema das alergias e dessas variações de temperatura é que uma vez que isso inicia, aí tu vês, todos os sintomas eles vão montando um em cima do outro e aí só medicação, não tem muito o que fazer, ou o chazinho, o famoso chazinho, né? Segundo a coordenadora do NH da Univates, a massa de ar seco e frio vai perdendo a força no fim de semana. O calor volta a aparecer. Então com isso a temperatura ela vai se elevando. Esse amanhecer mais fresquinho a gente precisa aproveitar porque ele não vai durar muito tempo. Adiantando já para o final de semana, feriadão de Carnaval, as temperaturas elas vão ficar mais elevadas, a gente vai ter o ingresso de ar mais quente sobre o estado, por isso as temperaturas elas vão ficar próximas dos 30 graus, até acima disso na segunda-feira. A máxima na segunda-feira, pelo que está sendo indicado no momento, é de máximas na casa dos 34 graus. E para o feriado de Carnaval, na terça-feira, a gente tem uma pequena possibilidade de chuva, mas que ainda pode mudar. Ainda restam alguns dias para aproveitar o verão que termina dia 20 de março e se preparar para receber o outono. Consequentemente, então, como a gente já está se encaminhando para o fim do verão, as temperaturas elas vão começar a dar essa oscilada que a gente teve essa semana. Alguns dias mais fresquinhos, outros com calor, mas a gente ainda deve seguir com temperaturas mais elevadas, né? A imunidade é muito dependente do estado da pessoa, se sentir bem, fazer exercícios, né? Exercícios ajudam bastante em termos respiratórios, de renovação, levar o seu casaquinho, né? Programar, estou indo para tal lugar, vamos levar um casaquinho e realmente evitar a mudança de temperatura. Quando a gente já está no frio, a gente já está no quente, fica nisso, não há problema. O problema é quando o corpo ele é pego desprevenido. Ele está numa situação, está adaptado para aquilo, daqui a pouco ele entra numa situação diferente, ele demora um pouquinho para se adaptar. E nessa adaptação, no caso do nosso sistema, aí que a gente abre porta para tanto para os alergenos quanto para os micro-organismos fazer algum mal para nós. E ainda falando sobre o tempo nas próximas horas, o sol continua predominando na região, que confere uma tarde de calor. A temperatura máxima hoje fica ao redor dos 30 graus e com amplos períodos de céu claro, a radiação solar e a umidade do ar vão apresentar níveis que exigem atenção.
Por isso é importante evitar a exposição ao sol sem proteção, pelo menos até as 4 horas da tarde, e beber muita água. O final de semana deve ser de sol. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. A proposta original foi entregue em outubro do ano passado, mas não houve consenso entre os vereadores para colocar em votação. A partir da segunda quinzena de março, a Univates deve contar com um novo acesso pela Rua Bento Rosa. A obra está em fase de finalização. Estão sendo feitos os últimos arremates, paisagismo e sinalização. A ideia do projeto é desafogar o trânsito de outras vias e facilitar o acesso à Univates. Nos próximos dias deve ser divulgada a data oficial da abertura dessa nova entrada, que dá acesso ao Tecnovat, Centro Clínico e outros prédios da instituição. A aplicação de multas para pedestres e ciclistas estava prevista para começar hoje, mas a resolução foi revogada conforme publicação do Diário Oficial da União. A Resolução 706, de 25 de outubro de 2017, definia notificações e penalidades para pedestres e ciclistas que descumprissem as leis de trânsito. Nas ruas, as pessoas concordam com a iniciativa do CONTRAN. Acho super importante, na verdade. Eu sou motorista também, eu dou total prioridade para os pedestres, né, da faixa, e também caminho na rua, dou prioridade por atravessar na faixa. Então, sim, eu acho sim que é importante essa regra, né, e, enfim, essa medida de conscientização e disciplinar os pedestres, né? Acho bem importante. Eu acho que é válido, que vai ao menos normalizar o trânsito, vai educar as pessoas que vão passar pela faixa de segurança e os motoristas também vão ter mais respeito nas faixas de segurança, né? Se flagrado, o pedestre poderia ser multado em R$ 44,19. O ciclista, R$ 130,16. Punição que estava prevista no Código de Trânsito desde 1997, mas o tipo de infração definido só em 2017. A questão dessa autuação, né, para o pedestre, o ciclista, é pelo não cumprimento das regras de trânsito que também são inerentes a esses usuários. Exemplos: eu passar fora da faixa de segurança, o semáforo está verde para os veículos, eu vou lá e passo, né, quando ele está proibitivo para mim, pedestre, circulação dos ciclistas pela contramão ou em cima de calçadas. São os exemplos assim mais comuns que nós teremos no dia a dia, porque todos nós devemos obedecer às regras de trânsito. A lei entraria em vigor hoje, mas foi revogada conforme publicado no Diário Oficial da União. Para o coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, a aplicação dessas multas seria inviável. No meu entendimento, a gente não chegou ainda a uma conclusão da aplicabilidade real dessa autuação, porque eu posso te autuar por não passar numa faixa de segurança, mas eu quero ter certeza de que se eu te autuar, tu vai receber essa penalidade, tu vai cumprir essa penalidade, certo? Porque senão eu te dar uma autuação que ela não vai ter uma finalidade que seja de tu realmente ser punida por aquele fato, para que tu possa aprender. Então, o que hoje a gente pode ver, fora a questão de aumentar a burocracia, né, porque eu vou ter que abrir daí um espaço também para que haja recurso, tanto para o pedestre quanto o ciclista. Eu também precisaria hoje, na questão do ciclista, organizar vamos dizer assim, licenciamento de todas as bicicletas do município, para que eu saiba também, até porque eu vou precisar sempre vincular, no caso de uma autuação, o ciclista à bicicleta. Eu tenho que descrever. Então são as coisas que precisam ser ajustadas a nível municipal, federal também, estadual. Nós vamos ter que chegar num quesito em comum, porque eu licenciar esse tipo de bicicleta, eu tenho que criar toda uma estrutura aqui, como se fosse um CRVA, certo? Então, é isso que hoje não é que nos impeça de no futuro fazer isso, mas hoje eu não vejo assim como razoável. E a seguir a gente fala sobre a escolinha de futsal da LAF.
Que crianças e adultos podem aproveitar os últimos dias de verão com as atividades do Power Sup Lajeado, que integra a programação do Curto Verão. No sábado, dia 9, a partir das 8 da manhã, o Porto dos Bruder, no Rio Taquari, recebe as competições da primeira etapa do circuito Rabbit de Sup Race, de canoa havaiana e também as oficinas de graça de stand-up e canoagem. As inscrições para as competições de Sup Race seguem até o dia 7. E a LAF está construindo a própria escolinha de futsal. A iniciativa é voltada para crianças entre 5 e 8 anos. Primeira escolinha de futsal da LAF. O projeto inicia esse ano, 45 vagas. Nós temos esse ano, nós já tínhamos uma ideia de formar uma escolinha própria da LAF, genuinamente a LAF, então todo o projeto, toda a gestão ser direcionado pela diretoria, pela coordenação da LAF. Crianças nascidas entre 2010 e 2013 podem participar do projeto. 4 categorias, cerca de 10 alunos em cada. A proposta é dar atenção especial para cada atleta. Nós temos a faixa etária dos novinhos, que a gente chama, que é o sub-5, sub-6, sub-7, sub-8. Eles vão ser coordenados por mim, por toda a coordenação do projeto é minha, juntamente com o Adilson Brandi. E nesse projeto a gente fez uma parceria com a Campestre, a união da Campestre. A classificação ela é por ordem de inscrição, então a gente não tem uma diferenciação de ninguém, então é ordem de inscrição. Nós temos um número limitado de vagas, esse número limitado ele a gente já está meio apavorado porque já está tendo uma demanda, uma procura muito grande, então a gente está achando que vai fechar esses números de alunos logo. Gabriel é um exemplo da importância desses projetos sociais. Esse ano, ele vai fazer parte da equipe profissional e as expectativas são grandes. Eu vim de manhã aqui, de tarde, ano passado, fiz os testes. Graças a Deus consegui passar, Aprendi muito com quem estava aqui dos guri, me ensinaram bastante. Agora esse ano, se tudo der certo, vamos correr atrás e conseguir uma vaguinha no time para jogar esse ano. Agora é uma baita oportunidade para eles, Porque eles são pequenos, são jovens ainda. É uma porta que vai se abrir para eles, treinar, pegar experiência. Se Deus quiser, eles podem chegar onde é que eu cheguei também, Escolinha é forma de aumentar o vínculo das crianças com o clube, além de oportunidade para revelar futuros grandes atletas. Nós estamos tentando formar novos torcedores também, Nós temos essa ideia de formar novos torcedores, de formar uma base própria, Então a gente bastante cobrado isso dentro da comunidade de Lajeado, para a gente formar uma base própria, uma base daqui do município. Então a nossa ideia é essa, é começar com os pequenos, começar devagarinho, com as idades menores, para que futuramente a gente possa ter uma base aí para suprir o adulto, Isso pode, daqui a uns anos, a gente pode formar alguns jogadores aqui, alguns atletas, e que daqui a pouco ele pode suprir a equipe adulta. Quer saber mais informações ou inscrever seu filho na escolinha? Pode entrar em contato com a LAF pelas redes sociais da associação. E ainda sobre a LAF, dia 6 de abril começa a Copa dos Pampas, novidade no calendário que não vai contar com os times que disputam a Liga Nacional de Futsal, como a CBF, a SOEV e Atlântico de Erechim. A Copa vai ser dividida em 2 chaves, com jogos únicos entre si. As 2 melhores equipes de cada chave avançam para as semifinais e depois final, daí então confrontos de ida e volta. O vencedor da competição garante vaga para a Copa Brasil de Futsal, já o vice disputa o desafio de ligas. Na Copa dos Pampas, a chave A tem a LAF, América, Azif e Guarani. Já na B, Uruguaianense, SASI, Abelque, Passo Fundo e Mará. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde, um bom final de semana e também um excelente feriado.